dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o armamento civil. Armas para defesa, tiro esportivo, armas devidamente legalizadas, atiradores devidamente qualificados. Perigo ou segurança para a sociedade? Dizem que Deus fez os homens e Samuel Colt os igualou. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossos convidados de hoje são Coronel Jorge Alberto Alvorsen, nosso campeão de audiência, e o delegado Mauro Duarte de Vasconcelos. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito bem. Eu já saio perguntando aos dois, o armamento civil é um perigo para a sociedade? Vocês, como policiais estes, ou policiais da reserva? Alvorsen, tenha bondade. Bom, a questão do armamento é o seguinte, quando se fala assim, a gente vê o enfoque na mídia, nas mídias em geral, que deram uma conotação de narrativa, que o armamento está liberado, chega ali, compra e tal, e não dá nada. Então, sempre o armamento, ele teve várias regras para se cumprir. Ultimamente, com o advento do Estatuto de Desarmamento, incrementou essas regras. Então, a pessoa tem que passa por teste psicológico, passa psicotécnico, passa por outros exames lá de tiro, de acuidade. Então, se ele não tiver condições de portar uma arma, ele não vai conseguir nem comprar uma arma e nem ter o porte. Então, partindo dessa premissa, eu acho que a gente tem que balizar assim, o que é o discurso, falando também... depois, mais adiante, nós vamos contestar alguns números aí que dão esses institutos oficiais aí, né, em questão do armamento. Mas eu entendo como direito fundamental das pessoas se proteger. Os órgãos de segurança pública, em geral, não têm condições de abarcar todo o espectro que é exigido da segurança das famílias, das pessoas. E o cidadão dito de bem, né, que não é criminoso, ele tem o direito, sim, de portar a sua arma de fogo. Bom, vamos lá. Armas de fogo. Eu digo o seguinte, Zimmermann, armas estão nas nossas histórias, né? Do Rio Grande do Sul, na história até da humanidade. Eu, como delegado de polícia, ainda quando os registros e os portes de armas eram atribuição das polícias civis, posso dizer que na carreira, ela perdi as contas de quantos registros de armas eu assinei e quantos portes até eu assinei. Talvez devo ter caçado 2, 3 portes de arma, mas eu acho que foi isso aí na carreira. As pessoas de bem que querem uma arma para se defender, para praticar o seu esporte, até a caça, né? Caça, evidentemente, é legalizada. E a defesa, inclusive, né? Ficou bem evidente agora, nesses últimos anos, esta narrativa, vou usar essa expressão, que foi bem narrativa, porque agora são números e são fatos a respeito de armas de fogo. Tem um indicador mundial que são os homicídios, né? Os homicídios é um indicador mundial de violência, né? Utilizado por diversos países e estados. Ficou evidente que talvez nunca se vendeu tanta arma nesses últimos 4 anos, e os índices de homicídio que lá em 2017 foram lá 62 mil mortes, que dizem que, né, por arma de fogo. Mas baixou para... E aí realmente tem uma divergência, se foram 42 mil ou 30 mil números, agora especialmente em 2021. Mas então é um fato que realmente houve uma redução de homicídios e nunca se vendeu tanta arma. Ou seja, então se construiu uma narrativa de que mais armas, mais crimes. Não, mais armas, menos crimes, né? E aí a gente tem aquele escritor americano que já trata desse assunto desde os anos 90. 2 obras deles, Mais Armas, Menos Crimes, né? Uma interrogação, e Preconceito contra Armas, né? Ele até traz um fato de Israel que justamente eles incentivam o cidadão a possuir arma por conta do cenário, né, do terrorismo em Israel. Então, de repente, naquele evento, naquele fato ali onde tem uma aglomeração de pessoas, tem pessoas da sociedade que estão armadas justamente para servirem de defesa, né, da própria comunidade. Então, eu entendo assim que o direito à defesa é um direito sagrado. Se as pessoas não gostam, não curtem a arma, bom,
cada um no seu quadrado, mas eles não podem tirar o meu direito de ter uma arma de fogo para me defender, para praticar o meu esporte, que o esporte do tiro no Brasil é muito forte mesmo, né? Recentemente houve uma fala até do presidente Lula taxando e carimbando os empresários, né, desse setor. Esse setor do tiro, já me antecipando aqui, é um setor que gera emprego, gera renda, gera tributo que está pagando toda essa conta, inclusive, né? E hoje é um setor que está sendo marginalizado. São pessoas do bem, são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, e digo mais, minha irmã, aqui está o Alvorce também, que é policial, né? Mas a gente falou no início ali a respeito hoje eu estou aposentado, né? Mas a gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente, né? Então isso aí é um fato. Nunca mais. Não sai. E então, toda essa narrativa e essa fala que tá nas redes sociais a respeito do presidente, ele foi completamente infeliz nessa fala dele, né? Porque a gente está vendo hoje assim, um ranço com relação a armas de fogo, né? Que as armas, mais uma vez, reforçam. Eu fui delegado aqui no Vale dos Sinos. Tá, lá tem o Grêmio Atiradores. O Grêmio Atiradores tem 130 anos de existência. O alemão trouxe a cultura, né? O europeu... São Leopoldo tem São Leopoldo atiradores, né? O Grêmio Atiradores é em Novo Hamburgo. São Leopoldo tem o Cacetiro, que também é um clube super antigo, né? Lá no famoso Rei da Manteiga. Sim. E então, lá, 130 anos de história, esse clube. Trouxeram da Europa essa cultura da arma. Lá, todo mês de abril tem lá um evento, né? Tiro do Rei, Tiro ao Rei, um evento comunitário, onde existe lá um tiro lúdico, todos praticam, jovens praticando, e também aquela disciplina com relação à arma de fogo, porque se demonizou a arma de fogo. Além disso, temos ali a cultura italiana, que trouxe a cultura da caça para o Brasil também. Então, a arma de fogo está na nossa história. Não, né? E mais nós aqui ainda no Rio Grande do Sul, né? Que é um estado... Com ser fronteira, toda a nossa história, a Revolução Farroupilha. Então, a arma de fogo, para nós, está na nossa cultura, está enraizado na nossa cultura. Né? E com relação à carreira, as pessoas de bem que iam numa delegacia, colocavam o seu rosto, colocavam sua digital, dizendo, olha, comprei ou eu quero uma arma de fogo. O delinquente não faz isso. O delinquente não vai pegar um fuzil, vou na Federal, vim registrar meu fuzil para fazer uns assaltos. Isso não existe, né? E as armas de fogo, os números estão aí. Essas armas de fogo que são utilizadas pelo crime, só lembrando, eu fui delegado em Santana do Livramento lá em 92, 93. Aprendemos dentro do correio, embalado, indo para São Paulo, um AK-47 com farta munição. Eu recebi a informação, veio para mim, eu trabalhei aquela informação, depois tive que passar para a Polícia Federal. Um civil não pode comprar uma AK-47. Lá atrás não podia, Sim. né? Isso aí foi em 93, né? Sim. Como atirador até e colecionador, tu até pode ter isso aí, certo? Mas tu vai ser uma pessoa que vai ser fiscalizada, vai ser... Vai dar com um fuzil por aí, passeando, né? Evidentemente que não, Mas tu, como atirador, tu vai estar registrado. Mas claro. Vão direto ali. E só para finalizar, Zimmer, não quero me estender mais ali, vamos dizer, esse universo, né? Esse universo de atiradores, ou esse mercado, ele estava assim, esse mercado ampliou nesses 4 anos, ampliou. E a gente espera que ele não volte, mas quem está aqui são pessoas do bem. E se tiver alguma pessoa que esteja usando desse meio para praticar o crime, o sistema faz com que eles caiam, a polícia busca, a gente está todo momento tá escutando uma notícia, uma matéria, dizendo que a Polícia Civil prendeu, Polícia Federal prendeu. Então os desvios, evidentemente, como esse leque ampliou, pode acontecer, e acontece em qualquer carreira. Não temos agora recentemente um magistrado que foi afastado da sua função por envolvimento com as partes e tal. Considerando isso, tu poderia contextualizar para nós a questão de geração de emprego nesse universo de armas, porque tem toda uma cadeia produtiva, Perfeito, né? perfeito. Tem a fabricação, sai a arma da fábrica, a munição, tem o colete, tem as roupas que os o pessoal acessórios, usa, né? os acessórios, né? Os empregos, quanto gera, e tu tem assim uma estatística do prejuízo, já que já está tendo esse mercado depois desse. Bom, eu vou pegar uma estatística. Vou pegar uma estatística, né? Hoje eu aposentei na Polícia Civil e fui exatamente para um setor que a gente já lida, né, com instrução de tiro, e hoje nós temos ali o Clube Gunfight, que é clube e também tem loja, né? Mas vamos pegar só uma estatística ali com a gente, né, certo? De janeiro até agora,
nós tivemos que deixar 12 pessoas desempregadas. Ou seja, então o atual governo gerou desemprego no setor. Eles estão simplesmente neutralizando, estão sufocando o setor. Esse é o tema. Não, a culpa é do empresário. Na fala que a gente ouviu recentemente aí do mandante deste país aí, ele está colocando os empresários desse setor. O setor, primeiro, é um setor altamente fiscalizado. Polícia Federal fiscaliza, Polícia Civil fiscaliza, Exército fiscaliza, que é o nosso sistema de fiscalização de produtos controlados, que é os SFPCs, né? Aquilo ali é um sistema integrado. Então, E o Corpo de Bombeiros. E bombeiro também, Corpo de Bombeiro também. Então, o sistema é integrado. Isso é importante. Era o antigo R105, né? O R105 ele trazia um sistema integrado. É importante ser falado isso para nossa audiência, né? Pra com certeza, deixar bem explicadinho. Com certeza. Assim. E os próprios clubes funcionam também como ente fiscalizador, agente fiscalizador, porque as pessoas que vão num clube têm que ter feito tudo, como o Alvorsen falou, pesquisa de antecedentes, certidões da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, ter toda uma pesquisa sobre o nome dessa pessoa para poder até mesmo se cadastrar num clube de tiro. Pode acontecer vamos usar a expressão de um laranja de uma facção e ele pode, Zimmermann, pode. Agora, se o cara está tudo, mas se ele vai usar, né, digamos, esse subterfúgio para adquirir armas, sei lá o que for, eles vão cair, Zimmermann. Eles caem. O sistema acaba buscando isso aí, certo? Eu deixo bem claro porque as polícias estão trabalhando, é a nossa ferramenta, o vovó está aqui para nos assegurar isso aí. A informação é a nossa ferramenta primordial. E eles acabam caindo. E caem mesmo. Pode fazer uma, duas, mas daqui a pouco eles caem. Pode ter certeza disso. Então, com relação ao setor, posso te afirmar, o setor ele emprega muita gente. A indústria, o comércio de armas, comércio de acessórios, todo o tiro, o universo do tiro, né? Acessório, tem toda uma cadeia produtiva que hoje até nas redes sociais se vê um pouco mais de propaganda, vamos dizer assim, por conta de rede social, mas o próprio Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, lá tem um dispositivo que proíbe propaganda de arma de fogo, digamos, na mídia. Tu vê propaganda de cerveja, né? Mas de arma de fogo tu não vê. E coisa que era muito comum há alguns anos atrás, anos 80. Mas é complicado isso, né? Porque quantos homicídios por armas brancas a gente tem no Brasil? A faca, por exemplo. Imagina se resolvem proibir venda de faca no Brasil, que estamos até sorteando aqui. Mas... Pois o raciocínio é isso aqui. Então, o que aconteceu? Foi ideologizado essa questão do armamento, né, como tudo no país aqui e tal, e dividiu entre gregos e troianos quem é a favor e quem é contra. Na verdade, eu fiz cursos nos Estados Unidos e lá tem uma cultura de armamento free, né? Então, se fala, os Estados Unidos pode ser invadido, nunca pode ser tomado, porque a resistência lá, uma parte do curso era prática de tiros e tal ali, e era normal lá, tipo gunfight lá nos Estados Unidos. E aí chegamos lá, uma senhora já com 70 anos indo lá adquirir uma pistola, normal, praticar tiro com a família. Então, tudo registrado, tudo certo lá. Então, depende assim de uma questão de cultura. Mas o que se bate aqui hoje? Querem suprimir esse direito. Isso é um abuso, isso é uma ação ditatorial. Aliás, os países que têm uma ditadura instalada, uma das primeiras medidas é proibir a aquisição de arma de fogo pela população, para impedir que as pessoas possam reagir. E nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição já garante o direito da arma de fogo, é um direito, né, de ter uma emenda. É um direito e diz ali, para o cidadão se defender do Estado. Olha a cabeça, a percepção que eles têm lá e que nós temos aqui. Sim. Então, e na contramão é o seguinte, a questão do armamento. Um carro é uma arma. A maior parte dos feminicídios é com faca, não é com arma de fogo. Não, faca, então, tesoura, tudo que tiver vai, né? Todo tipo de lâmina que pode. Então, assim, até violão, né? Outro dia. Até violão, isso. Então, assim, é um absurdo se pautar a questão por essa parte ideologizada e dizer, não, sou contra. Não, se tu não quer, como o delegado Mauro falou, não quer, não compra, não usa, não pratica, fica longe. Mas quem quer e atende os requisitos, ele deve, sim, ter o direito de usar essa arma aí. Tanto é também o seguinte,
por exemplo, hoje, isso aqui estendeu tanto, essa questão do Estatuto do Armamento, que eu considero até um absurdo. Eu, policial militar, passei 30 e poucos anos, 32 anos, usando todo tipo de arma na atividade fim. Agora, a cada 2 anos, eu tenho que estar fazendo um exame psicotécnico, não é sério? não é um Essa marca eu acredito. coisa ali, um exame, é 1 hora de entrevista individual, depois tem uma série de testes e tal, para ver se eu tenho condições de andar armado ou não. Então, se pegou assim, é um filão também de mercado, né? Entendo assim, e como eu estou na condição diferente ali do Corimão da Polícia Civil, na reserva, ou seja, até os 65 anos eu posso ser convocado se acontecer uma coisa grave no Estado. Né? Convocado não é convidado, tens que te apresentar. Sim, é uma compulsoriedade. E aí, se, por exemplo, me convocarem hoje, eu simplesmente chego lá, vão me dizer, está aqui o teu fardamento, está aqui o teu armamento, te apresenta ao lugar. E aí, por que eu, de repente, eu fico apto automaticamente, né, e na condição de reserva não? Então, é uma observação, então, para ver como eles meio que extrapolaram até a questão, ficou tão rigoroso que os policiais não deveriam ter essa condição de que se submeter a um psicotécnico, porque se eu 32 anos eu tive condição, aí falam, mas tem um caso que o outro, bom, não se toma parte pelo todo. Um caso que outro tem que ser tratado como um caso que o outro, e não, a partir de agora todo mundo vai fazer, não. Tu parte do geral para o específico, né? Claro, é o contrário. Então, isso é uma coisa que não procede. E aí também, fora isso aqui, tem todo um cuidado, os clubes de tiro, para chegar lá, tem toda uma segurança, tem toda uma regra de segurança lá dentro de comportamento. Ninguém em sã consciência, por quê? O que acontece? Se ele tiver que usar arma, ele sabe todo o problema que vai dar, envolvimento judicial e etc, etc. Então, as pessoas, eu não sei agora a questão dos índices. Bom, o que eu queria falar? Tem os institutos aí, Instituto não sei o que, de segurança, não sei o que, mundial, que na verdade fabricam também narrativas. A pessoa pode conduzir um estudo para um lado ou para o outro, e eles tendem a levar, aí eu digo assim, pseudo-intelectual, porque o cara é mestre, é doutor, e eu digo, o que tu aprendeu? Que tu não aprendeu nada, né? Então, desde o começo, das primeiras 3 frases que a gente vê nesses trabalhos, já vê um viés ideológico ali enrustido. Então, o pessoal fala de direitos humanos, e no Brasil, o que acontece? Nós temos visto, assim, uma série de medidas judiciais favorecendo a polícia? Não. Favorecendo a bandidagem. Eu recebi hoje num grupo aqui de segurança da brigada e tal, a segurança pública até tem outros agentes, de um policial que prendeu um traficante com uma farta quantidade, né? Em Brasília, uma farta quantidade de droga, armamento, e um juiz xingando ele, perguntando se ele não sabia o que ele deveria fazer, se a polícia, a polícia militar faz policiamento ostensivo, não é investigativo, mas o que diz ali? Todo policial que tenha conhecimento que está sendo cometido um crime ou tem um local, ele vai tomar as providências. Então, intimidando, ameaçando, inclusive, de prender. Então, que valores são esses da sociedade que nós estamos vendo? O policial desenvolvendo o seu trabalho, a sociedade deveria agradecer. Salvaguardar a sociedade. Salvaguardando, né? De repente recebe uma ameaça do magistrado, e não é um fato isolado. Proíbe, ministro do STF proibindo de fazer incursão em favela, lá em comunidade, o pleno do STF apoiando isso e outros mais. Então a gente vê, a quem interessa isso? Por que nós estamos sempre favorecendo a bandidagem, sempre, né, e dificultando a ação da polícia? Né? Isso incentiva aqueles adolescentes que entram nas escolas com machadinha, com faca, Caso de Blumenau, promovem genocídio, né? E aí não tem problema. Mas uns meses atrás, não sei se fui eu que escutei, mas não tinha um negócio que iam tirar o porte dos policiais da reserva? Queriam tirar. Agora, quer dizer, o cara vai para a reserva, não é mais policial, quer dizer, o cara que estudou, trabalhou lá atrás. Tem vários. Eu até queria, estou procurando um estudo sobre isso aqui, tem várias situações que o policial, de folga, ou na reserva, ou no aposentado, intervém e faz a missão dele. Ele salva pessoas, ele evita um ato criminoso. Isso aí não conta. Então, é incrível o que acontece. Quando chega lá o policial para cumprir uma dessas coisas, daqui a pouco vira contra mim aquilo ali. Eu estou prestando um favor, eu brinco, né? Às vezes os amigos, eu digo, olha, o meu programa básico é policial.
Eu sou diferente. Então, quando eu vejo um problema, o civil geralmente vai para o outro lado. Eu já quero ver o que é, porque a minha tendência é intervir para resolver aquilo ali. Né? É muito forte, porque 32 anos trabalhando, né, em várias situações. Então, a gente vê essa questão hoje, essa inversão de valores na sociedade que reflete insegurança para todo mundo. É quase um instinto de ofício, né? É isso aí, né? Foi como eu falei, a gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente, né? É isso aí. Não, nos Estados Unidos ganhou medalha por bravura, né? Sim, E no sim. Brasil, Não, aqui melhor nem tudo é difícil. comentar, tá? Hoje, para efetuar. E o que isso aí vai acontecer? É uma coisa assim obsessiva, tem que botar câmera no policial, tudo certo. Isso é uma prioridade hoje. O que acontece? Isso aqui vai acabar gerando vai inibir o policial de trabalhar. Então vai baixar as ocorrências, não porque elas baixaram, porque ele está fazendo vistas grossas. Ele pensa, poxa, se eu vou atuar, eu vou me incomodar tanto, daqui a pouquinho eu estou gastando no meu bolso um advogado para me defender, então eu vou ficar quieto, omisso, que eu não me incomodo. E o cidadão que se vire, né? Eu vou estar sempre, olha, veja bem. Então, assim, ó, o Estado brasileiro está tomando um rumo, né, muito perigoso nessa coisa. Um rumo sem rumo. É, um rumo sem rumo, assim, ó, muito, mas eles têm um rumo. Eles têm um rumo bem feito, né? Agora está a polêmica, fazendo um link com as escolas cívico-militares e tal. É fácil. Quem não quiser ir numa escola cívico-militar, não entre nela. Tá tudo resolvido. Não precisa matricular teu Não filho precisa ali. matricular teu filho, Isso. né? E não é para qualquer um, porque tem uma seleção também rigorosa. Hoje, nós temos essa pátria educadora que tem doutores semi-analfabetos. Eu tenho, no YouTube a gente acessa ali, eu não me lembro, um vereador do Rio, que ele até foi destruído e tal, e caçado, mas ele fazia pegadinha na universidade, o que é? Eu sou doutor e tal. E aí perguntava, o que é isso aqui? O cara não sabia o básico, ele não sabia responder, né? E também a gente tem que ver também desses doutores que dão parecer aí para a segurança pública, né? Nos fóruns, não sei o que, de segurança, que o cara tem que pesquisar, que as pessoas pesquisem qual é a tese que esse camarada escreveu, ou que essa pessoa escreveu. Ô, Coronel, tu sabe bem, né? Aqui no Sul a gente tem uns penalistas aí que copiam o livro dos outros, né? E ficam famosíssimos, né? Sim, sabe? sim, Não não vou tem. falar, né? Mas sabe o que eu tô falando, Tem, né? não tem. Nossa, Tem. o cara é top, off Isso. the top, só Não, mas- que é copia, off de copia ali, né? Não, mas assim, ó, a gente vai ver qual é a tese que ele defendeu de mestrado, doutorado, chega a ser aberrativa, É. envolvendo relações sexuais promíscuas de uma forma geral, e aí a gente vê, mas o cara é doutor nisso, mas prestou um grande serviço para a humanidade, né? Então, Sim. a gente tem que tomar cuidado Com com dinheiro esses... público. com dinheiro né? público. É. Tomar cuidado com esses títulos, com essas narrativas, principalmente, para onde é que querem conduzir a sociedade. Mas isso aí com relação até a desarmar os policiais, realmente existe algumas iniciativas dentro do Congresso, evidentemente que, sendo bem claro, da esquerda, né, querendo desarmar, houve até passeata, né, e a fala ali era para desarmar as polícias, inclusive os policiais da reserva, os policiais aposentados. Até a esse respeito existe um trabalho lá do Coronel Onivan, da PM da Paraíba, bem interessante, ele fez um levantamento, e existe um livro até sobre esse material, indicando que até mais policiais civis e policiais militares, que eles são mais vítimas, do crime de roubo, né, com resultado morte ou latrocínio, quando eles estão de folga do que quando eles estão evidentemente operando, né? Então, quer dizer, quer desarmar um sujeito que foi 30, no meu caso, praticamente 36 anos na Polícia Civil, como agente, como delegado, e depois ir para a reserva uma vida inteira usando arma de fogo. Aquilo ali faz parte já do teu corpo, né? A arma de fogo. Como relógio. Alguma coisa assim, né? E de repente deixar essa pessoa desarmada, o cara que de repente combateu o crime, né? Teve confrontos, teve situações ali digamos, de prisões, de delinquentes e tal, de repente, amanhã depois os caras acabam saindo da cadeia e vão querer se vingar. Tem isso aí. Isso aí realmente é um fato. Tem dados estatísticos que o policial acaba morrendo, né, no seu período justamente de folga, quando ele está ali como civil, né? Existe esse livro do Coronel Onivan, lá da PM da Paraíba. Bem interessante o material dele. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho do esporte do tiro, praticado pelos tão falados CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Até que trouxe as 3 primeiras medalhas olímpicas para Perfeito, o Brasil, né?
Que categorias isso aí? Como é que é isso aí, delegado? Como é que é esse negócio do tiro? Tem várias categorias, tem várias especialidades, como é que é isso? Perfeito, Zeno. Me permita aqui fazer Esse universo do tiro esportivo, realmente, como eu falei antes, ele é muito forte no Brasil, né? Hoje, muito mais se divulga até por rede social. A pessoa quer entrar no universo do tiro. Tiro tem tiro ao prato, tiro de precisão, defesa, tiro prático. É um universo, né? Armas longas, armas curtas. Tem de tudo, né? Para a pessoa que quer ingressar nesse universo. A primeiro é que hoje, infelizmente, a expressão CAC se tornou até uma coisa pejorativa. Colaram, né, nas pessoas que votaram no outro presidente lá como o tal de CAC. É um negócio, hoje, falar em CAC é a mesma coisa de chamar de miliciano, de sei lá, né? Mas, na verdade, assim, a pessoa que vai fazer o seu CR, o seu certificado de registro, ele vai se cadastrar no Exército como atirador. É o primeiro apostilamento dele, junto ao órgão que hoje regulamenta o tiro esportivo, que é o Exército. Fazendo, né, um parênteses ali, a gente esperava que saísse o novo decreto. Essa entrevista aqui está acontecendo antes, né? Talvez a gente venha fazer um novo aqui quando vier esse decreto. E nesse decreto pode ser que venha, uma coisa é certa, vai vir, isso é certo, vai vir os níveis de atirador, né? Nível 1, nível 2, nível 3, como era antes até do próprio governo Bolsonaro. Então, nesse momento ali, a pessoa ele vai se cadastrar junto ao Exército como atirador. Depois ele até pode apostilar as atividades de colecionismo. Eu vou colecionar um tanque de guerra. Pode colecionar. Vou colecionar, sei lá, acessórios da Segunda Guerra Mundial. Sim, nós temos lá em Panambi um museu fantástico lá de acessórios e equipamentos que são objeto de leilões do Exército, né? Coisa já material para tipo descarte, né? Que saem do patrimônio. Então a pessoa pode fazer coleção de munição, coleção de armas. Sim, pode. E também pode apostilar atividade de caça, né? Caçador. Sim, hoje nós temos uma espécie invasora que é o javali, né? O javali hoje está causando um estrago, então tem que ter uma caça controlada e vai fazer todos os procedimentos junto ao Exército, junto às entidades que fiscalizam, né? Até o próprio IBAMA, meio ambiente, uma atividade perfeitamente legal e necessária, porque é uma espécie invasora que está causando um estrago muito grande de lavoura, até na pecuária, né? Então, essa atividade é uma atividade regulamentada, extremamente fiscalizada. Me dou um exemplo aqui. Recentemente eu estive em 2 provas de tiro prático pela nossa Federação Gaúcha de Tiro Prático, em Capão da Canoa, e esse final de semana aqui no nosso Tiro 4, nosso querido Tiro 4 aqui da nossa Zona Sul aqui de Porto Alegre. Estava lá o Exército fiscalizando todos os atiradores. Documentação, verificando ali o CR, que é o certificado de registro, que é esse nosso cadastro junto ao Exército, verificando as guias, verificando os CRAF, né? Certificado de Registro de Arma de Fogo. Atividade perfeitamente legal. Tivemos ali esse final de semana, agora, sábado e domingo, mais de 200 atiradores praticando tiro esportivo, né? 12 pistas de tiro, armas longas, armas curtas. Então, é uma atividade altamente fiscalizada, é regulamentada, só que hoje está sendo marginalizada. Olha a fala do nosso presidente aí, hoje, chamando os empresários praticamente de marginais. São empresários do setor do tiro, mas do setor do comércio do tiro também, né? Tem né? Os clubes hoje eles trabalham. Vou dar um exemplo lá do gunfight, né? A gente tem ele como doutrina de defesa própria, defesa da família, nossa defesa, mas praticamos o tiro esporte, Alvorsen. A gente gosta disso, a gente gosta de praticar. É um esporte, especialmente o tiro prático, é um esporte praticado mundialmente. Certo? Nós temos campeões mundiais aqui, pessoas que vivem do tiro, com instrução. Seguro. Perfeito. Então, Zimmermann, eu vejo assim, querem demonizar, mas bem como já foi dito, isso é questão puramente ideológica. Isso está evidentemente que tem muita ideologia, né? De querer carimbar essa pessoa que gosta de ter arma de fogo para praticar o seu esporte, para praticar a sua defesa, mora numa propriedade rural, mora numa fazenda, num sítio, tem que ter uma arma sim. Olha, pode até o seu Joãozinho lá que não gosta, beleza, não compre sua arma, mas o cidadão que tem um sítio, mesmo moradia, residência, tem que ter uma arma de fogo para se defender. Até porque os órgãos de segurança não são onipresentes. Não, é exatamente isso. Tem várias localidades, eu ia chegar aqui na propriedade rural,
o camarada está isolado lá. Mas eu queria chamar a atenção antes, isolado, não tem como até chegar a brigada lá, a polícia, vai demorar várias horas, às vezes, né, conforme o local. Também tem um detalhe também que eu queria chamar a atenção. Se a gente fizer uma pesquisa não muito longa, rápida, essas pessoas, muitos que estão defendendo essa questão, pessoas proeminentes, aí, políticos e tal, eles contam com uma segurança armada e não abrem mão disso. Quer dizer, então assim é uma coisa que não casa. Para os outros eu quero que não ande armado. Eu quero andar armado e protegido. Faço o que né? eu digo, não faço o que eu faço. Isso, né? Então a gente vê essa dicotomia, essa coisa que não fecha, né? Um paradoxo. E a gente tem que estar atento desses movimentos para não se deixar enganar. Lamentavelmente, a mídia também cooptada, bem paga para isso, para dizer isso o que quem está lá em cima quer. Então fica também dando essas versões e fica mais criminosamente omitindo fatos, distorcendo a realidade, né? Então, assim, nós também sentimos na questão policial, muitas vezes, a ideia assim, de distorcer uma situação contra, né? Eu já dei algumas entrevistas que vai ser publicado uma coisa que eu não disse. E depois que constou o meu nome ali para mim explicar, né? Então essa questão também tem todo, eu digo assim, é o deep state, né? Assim, é alguma coisa muito maior que está movimentando, são campeões em usar bordões, fascista, não sei o que e tal, que pega, é um tiro curto assim, quer dizer, até eu me explicar que eu não sou... Isso aí é uma técnica de propaganda super antiga. Né? Então, assim, e outras coisas que o pessoal parte para esse negócio para justamente para estigmatizar quem está ali usando o seu direito. E aí, como é que a gente vê episódios assim que não fecham? O mesmo camarada que chega e quer banir as armas, na verdade, eles querem banir, não querem diminuir, querem banir as armas. É o camarada que ele tem um alto cargo, que ele vai numa comunidade do Rio de Janeiro, tomada por traficante, e todo mundo sabe, para entrar numa comunidade, se não for policial entrar quando tu quer, tu tem que pedir autorização para o traficante da região ali e tal. E aí, esse camarada vai lá sem nenhuma arma. Pois é. Que fenômeno é esse? Ele deveria explicar essa autoridade e como é que ele consegue, numa comunidade de altíssimo risco, que pessoas que não são de lá não saem vivas. Ele vai lá fazer uma visita. Esse tempo até tem uma ministra que andou de moto lá, uma moto, inclusive, com busca e apreensão, se não me engano. Sem capacete. Sem capacete, andou circulando. Se fosse... Então, assim, essa narrativa existe, por um lado, para um pessoal que é patriota, assim, que cultua os valores, a família, né? E tem a espiritualidade como uma coisa importante. E, por outro lado, tem esse pessoal que faz, inclusive, aí também demonizando, que pega um crucifixo, né? E introduz não sei aonde em praça pública, que fazem umas coisas grotescas, voltando lá então também para a escola civil militar, que está tudo no mesmo bolo. Eles querem que a pessoa, aquelas que vão lá levar um camarada pelado lá para as crianças olharem, então, interagirem. E chamam de arte, né? Eles preferem que as professoras apanhem em sala de aula. É isso, né? Então, assim, são várias coisas. Até hoje tem uma vereadora que foi morta, nem vou falar o nome dela aqui, tá, mas foi assassinada e tal, um crime, mas querem fazer praça, estátua, não sei o quê. E uma professora aqui do Sul que entrou numa questão do incêndio e acabou morrendo para salvar crianças, está esquecida. Então esse é o Brasil que nós temos hoje. E envolve essa questão grande da questão do armamento, né? Antigamente, nosso enfrentamento com a bandidagem, era raro encontrar um camarada com uma calibre 12. Lá, de vez em quando se pegava. Hoje, diariamente se aprende fuzis na rua, né? Então, isso aí também é um negócio. Eu pergunto, esses caras têm que fazer registro, também tem que ter psicotécnico. Como é que der um psicotécnico para ele andar com um fuzil? Se um camarada que tem CAC, não sei o que, está vencido alguma coisa, ele é preso, ele sofre ali os horrores do direito. Se o camarada é traficante, apreendido com 30, 40 fuzis, ele está na rua amanhã. Não, entendeu? Tiveram decisões que era, como é que era? Era legítimo o uso da arma de fogo para o traficante para se defender da outra facção. Então, tem decisões. Era objeto, esse é o nosso judiciário. Era objeto de de trabalho. Isso, instrumento de trabalho dele. Magistrados, o nosso judiciário, eles têm a capacidade de escrever isso numa decisão judicial. Não, quando eu estudei direito na faculdade, isso era um ilícito penal. Claro. Agora eu não sei o que significa. Imagina um professor de direito penal hoje. Não, eu não tenho. Eu não
gostei de fazer papel, porque alguém vai dizer assim, mas o senhor não é desse mundo, o senhor deve ser do outro, porque aqui não funciona desse jeito. Então, esse tipo de posicionamento nos deve fazer refletir como sociedade. Que país é esse e o que eu quero de segurança? Eu me sinto seguro com essa questão aqui, e os dados são transparentes. Aumentou o armamento, mas não aumentou o homicídio. Não, por quê? Porque o marginal ele vai onde é mais fácil. Se ele sente que a pessoa, o alvo é eletivo, não é aleatório. Ele não vai chegando, vou pegar isso, ele vai analisando isso para ver se ele tem condições ou não. E onde ele vê que não tem condição, ele não vai se meter. Então, se mais pessoas tivessem armas, seguramente iam pensar 2 vezes hoje para entrar. Tem uma decisão até nesse sentido que foi colocada agora, eu li rapidamente ali, que não é mais punida a tentativa de roubo. Tem uma súmula, uma decisão aqui. Eu estou em dos casa... atos preparatórios digamos, de uma prática de um crime de roubo a uma residência, o ato preparatório de ingressar, de chegar a romper um obstáculo, ato preparatório não é punível. Não é invasão de domicílio. Não, é domicílio da gente, não. Eu estou em casa com a família vendo Netflix, daqui a pouco um cara mete um pé de cabo na porta, entra, eu vou prender esse camarada. Aquelas histórias de eu vou ter que explicar. Eu vou ter que explicar porque eu pedi pro rapaz certo só estava perdido, quis dar uma olhada ali na Netflix, entendeu? Então assim, ó, nós estamos nessa. Tu convida ele, vem cá, vamos ver um filmezinho, pega a pipoca. Então assim, nós estamos nessa escalada e eu não sei o que nós vamos parar ali adiante, mas isso aí um dia vai ter que ter fim, né? Tá na imprensa aqui, né? Até na página do Benê Barbosa, a respeito de quem vai fazer a segurança para a nossa primeira-dama aí, né? Da dona Janja. Então, a Polícia Federal não vai ser o GSI que vai fazer a segurança da primeira-dama e ela terá à disposição dela 50 agentes da Polícia Federal para a segurança dela. Porque o amor não venceu o ódio. Mas são pessoas do povo, né? O Supremo lá não está comprando carros blindados e tal, investindo em segurança para eles. Mas o amor não venceu o ódio. Por que tanta preocupação agora com segurança deles, né? Mas os impostos deveriam servir para aumentar o salário dos policiais e não para pagar salário para... Enquanto vocês falavam, eu estava fazendo uma continha aqui. Tia. E aí eu fiquei pensando assim, né? Desde o funcionário da fábrica lá de armamento, de munição, o cara que fabrica o acessório, o insumo, espoleta, tudo ali. Né, vai passando pelos clubes, o instrutor, o atendente, né, até a faxineira. Até a faxineira, né? Até a serviçal. Né? Eu fiquei uma conta aqui, tem 1 milhão de CRs. Né? Se nós fizermos uma conta assim, que para cada CR tem 5 empregos, são 5 milhões de empregos que estão sendo postos em xeque. 5 milhões de empregos é emprego, tio. É um monte de gente, né? Mas mas é verdade. São 5 milhões de famílias, mais ou menos. Tu considera uma família com 4 pessoas, são 20 milhões de pessoas dependentes. Na verdade, assim, houve um evento que a CBC promoveu, lojistas, então, foi um evento aqui em Porto Alegre, na CBC Connect. Ali a própria CBC trouxe dados, né, com relação a números, né, do setor. Foi bem importante e realmente é bastante impactante. Até porque o setor, vamos dizer assim, gente, hoje nós não teríamos um filtro para dizer exatamente com relação à economia, a fatia da economia. Né? Isso aí até, nesse aspecto, eu acho que o setor é até um pouco desorganizado. Né? Eu acho que até poderia haver mais uma integração, né, das próprias entidades comerciais, né, de fazer com que a gente obtivesse esses números, até para desmistificar isso aí, para dizer, olha, esse setor gera tanto de renda, gera tanto de emprego, gera tanto de tributo. Veja ali por nós, ali, né? O clube ali, a gente tem um clube e tem a loja também de acessórios e armas, de produtos controlados, vamos dizer assim. 75% a 90% é imposto, Zimmermann, em cima de uma arma de fogo. É uma coisa absurda. Então, a arma de fogo, ela arrecada para o governo uma quantidade de imposto absurda. A nossa Taurus aqui, eu tenho satisfação, porque a gente trabalhou na carreira, né, com armas Taurus, com armas Rossi. Eu não tenho o que me queixar com relação a Taurus, porque mesmo na academia da polícia, o equipamento que a gente usou, na instrução também, né, era um Taurus. Veja quanto é que a Taurus paga de imposto.
É uma coisa absurda. Então, sufocar esse setor é gerar desemprego. Né? E também insegurança. Certo? Insegurança, especialmente insegurança. Né? E perda de receita. Mas com certeza. Então, estão marginalizando um setor que já vem sofrendo há muitos anos, né? Pô, vamos pensar lá nos 80, os mais antigos aí, né? Mesbla, que não tem mais também. Mesbla vendia lá automóvel e vendia arma de fogo. Isso mesmo, né? Exatamente. No balcão. No balcão. Um mostruário ali, né? chegava, então, tinha nada de segurança. É verdade. Não tinha nenhum problema, ia lá, tirava nota, estava na Polícia Civil. E hoje, eu digo assim, hoje muito mais, como né, aqui o Alvorsen falou, a pessoa vai, é obrigatório, é necessário participar de um clube para justamente ter o manuseio, familiaridade com o armamento, até por conta de acidentes. Eu digo, risco zero com arma de fogo não existe. Existe manuseio seguro, né? O equipamento pode apresentar algum defeito? Pode, né? Então, eu sempre falo com relação até à regra de segurança, são 4 verbos importantíssimos com relação à regra de segurança, que tem que ser difundido, né? Pelo contrário, tem que ser disseminado esse conhecimento a respeito de arma de fogo. Primeiro verbo, controlar. Controlar o quê? A direção do cano. Para onde está o cano é para onde está o tiro, né? Manter o dedo fora do gatilho. Quando ele quiser atirar, aí sim o dedo vai para o gatilho, né? O outro verbo é considerar. Considerar o quê? Toda e qualquer arma acessória, essa arma está carregada. Inspeção da arma, né? E o quarto verbo é ter. Ter o quê? Ter certeza do alvo. Vamos pensar em defesa. Defesa, nosso tiro teria um endereço certo. Neutralizar uma ameaça, cessar uma agressão, né? No esporte, atirar, acertar o alvo, né? Ninguém quer fazer tiro aleatório aqui, não, né? Então tem toda uma demonização em cima de arma de fogo. E é um setor que gera renda, gera emprego, gera tributo. E além do aspecto defesa, também tem o esporte. Porque esse esporte do tiro tem que ter muita disciplina, Zimmermann. Tem que ter muito preparo, tem performance. E hoje o esporte do tiro, especialmente no tiro prático, é de alta performance. Nós temos campeonatos mundiais. E aqui no Brasil, infelizmente, estão demonizando, né, o esporte do tiro, né? Mas vamos ver onde é que nós vamos parar aí. Eu queria que tivesse esse mesmo interesse de desarmar a população, de desarmar a bandidagem. Eu também. Né? Eu queria muito Fica mais muito fácil desarmar o cidadão, tem endereço, tem CPF, né? Até porque a gente, né, pagador de imposto. Tem CPF, tem endereço. A gente paga com gosto os salários policiais, né? A honrosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, os policiais civis, etc. Eu não quero sustentar bandido. Mas é o que, na verdade, o que a gente vê, e grandes mídias aí, não vou também citar nomes aqui e tal, porque todo mundo conhece, mas eles sempre colocam em novelas o bandido herói, o bandido glamorizado. Mas é mundial isso aí, Coronel. Sim. Aquele filme, o Coringa, né? Sim. É o anti-herói que tá na moda. É isso aí. Felizmente, né? Então toda tem a narrativa continua. Isso aí chama-se programação preditiva, né? Que vai enfiando goela abaixo na sociedade uma forma de pensar. Entra na tal da janela de Overton também, que coloca um absurdo, o tal do bode na sala, e 10 pessoas primeiro se horrorizam, depois aí mais depois ou vem menos, a espiral de silêncio. Isso e tal, e aí ela entrou e acabou e chegou lá. Então a gente vê a mensagem subliminar todo o tempo em comerciais, em outras coisas, em clipes ali, para nos conduzir para uma coisa. Alguém que hoje é fundamental a gente despertar, né? Abrir os olhos e se dar por conta do que estão fazendo com a gente e com as nossas famílias, que é pior. Pois é, você, aí eu vejo assim, o quanto é importante, né, a educação, certo? Sei lá, talvez eu também seja de outra geração, mas o meu pai me deu assim para mim a educação como uma ferramenta para crescer, sabe? Por mais que a gente trabalho que a gente passou, você tem que estudar, Mauro, tem que estudar, né? Então, para mim, assim, a minha motivação é estudar. E hoje a gente vê assim, infelizmente, o próprio ensino sendo mais, o cara talvez vai ganhar mais dinheiro fazendo dancinha do TikTok do que estudando. Então, o investimento em educação, eu, com todo respeito, né? Esse país só vai mudar quando se investir em educação. Com todo respeito, do jeito que está aí vai ser complicado, né? Essa questão ideológica aí. Então tem que investir em educação, investir muito em educação. Até para as pessoas saberem justamente filtrar esse tipo de coisa. Para acabar de falar, olha, isso aqui não me serve, né? Eu não tenho que estar sendo, todo dia sendo televisão, mídia, sendo massificado com coisas que isso não me serve. Muda o canal, troca o canal e pronto. Mas tem que saber que não tem que estar engolindo aquilo ali, né?
É isso aí. Bom, eu vou passar agora um recadinho para nossa audiência. Vocês que estão assistindo o nosso programa, temos um sorteio que será dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. Nós estamos sorteando esse kit de facas, modelo assador, marca Dom Casso Selaime, tamanhos 7,5, 9 e 11 polegadas. Necessário preencher os seguintes requisitos: ser residente no Brasil, se inscrever no canal, nos comentários colocar o nome por extenso, curtir e compartilhar. Ainda, vocês precisam seguir nossas mídias sociais, o Instagram ou o Facebook. Mas, senhores, as forças policiais não são onipresentes. As armas de defesa pessoal ficaram consignadas em lei, como um direito do cidadão. Recentemente, teve o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade na STF, né? Passando a ser constitucional. Isso significa que o cidadão comum, ele tem mais acesso às armas? Na verdade, isso aí foi objeto dessas, dentro de uma das decisões, ficou consignado, né, a respeito do direito de defesa. Vou dizer assim, ó, muitas vezes, até o óbvio não precisava nem ser dito, né? Isso é um direito à defesa, isso é um direito natural, certo? E é um direito constitucional, que já está na Constituição. Só que foi objeto de discussão, dessas ADIs, por um dos ministros, que ele trouxe o direito à legítima defesa e tal. Que bom, então ele trouxe, constitucionalizou o texto em cima de uma decisão que justamente tratava os decretos do Bolsonaro na época. E trouxe esse tema de defesa. Só que, infelizmente, as decisões, aquelas decisões ali, elas trazem restrições, né? Inclusive, o que eu acho o mais absurdo, o Estatuto do Desarmamento é uma lei. E lá nesta lei, não quero me enganar, mas é o artigo 9º, com relação a... Não recordo o artigo ali, mas com relação à posse de arma, aquisição de arma de fogo, o verbo é declarar a necessidade. Correto? Declara. Basta eu declarar. Eu declaro que preciso de uma arma de fogo. O verbo, agora, no próprio decreto de janeiro, logo que, né, eles assumiram, colocaram outro verbo, comprovar. Muda completamente. Muda completamente. E este verbo agora foi consagrado nessas decisões. Então, tu tens que comprovar a efetiva necessidade. Ou seja, eles criaram a mesma dificuldade para como se tu tivesse um porte de arma. Porque para tu comprar uma arma e ter em casa, tu bastava declarar a efetiva necessidade. Agora, para tu comprar uma arma, tu tem que comprovar a efetiva necessidade. Praticamente botou no mesmo nível posse e porte de arma. O que houve? Não facilitou, dificultou. Quem é que vai analisar a compra? É um delegado de polícia, da Polícia Federal hoje, de forma subjetiva. Se eu entender aqui que tu não comprovou, te indefiro e tu não compra arma. É aí o que está acontecendo. Por mais que eles colocaram, que foi objeto tá na decisão, né, de um dessas ADIs ali, trouxe esse componente de defesa pessoal, né, de defesa própria, arma de fogo, emprego da arma para defesa pessoal, para legítima defesa, trouxe esse tema para o debate constitucional. Ao mesmo tempo, na outra ponta, disse que agora tu tem que comprovar. E quem é que vai dizer? É de forma subjetiva, porque vamos dizer, mas tem um caráter discricionário a decisão de subjetividade do delegado de polícia. Pessoaliza, né? Claro, e se for um amigo do partido que tiver na função, que geralmente colocam, aí fica inviável. Mas, eu volto a repetir aqui, ó, se fosse hoje usar os critérios do próprio estatuto, certo? Que precisa de certidão, de antecedentes, uma grande maioria de pessoas que estão no governo não estariam lá, ou não teriam condições. Mas uma das explicações que é o que a gente acha é fácil, as pessoas, isso aqui é antigo, né, mas é muito atual. É o tal do Decálogo de Lênin, né, que fala que... mas ele é assim, ó, toda a Agenda 2020 é baseada nisso aqui. Então, corromper a juventude, se infiltrar em veículos de comunicação, dividir a população, destruir a confiança do povo em líderes, né? Fale sempre em democracia, Estado de Direito, mas na oportunidade, sem nenhum escrúpulo, haja exatamente ao contrário, e colabore para o desbanjamento do dinheiro público, né? E descrédito da imagem do país, né? Provoque pânico e desassossego, estão sempre botando medo na gente, aí eu promova greves, promova distúrbios,
contribua para a derrocada de valores morais. Então, a escola cívico-militar é feio. Agora, fazer uma peça teatral que todo mundo anda nu e faz não sei o que ali, aí é bacana, né? O último aqui, procure infiltrar aqui, ó, nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos, nossos, né? Parlamentares infiltrados aqui. E também, por último aqui, procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Perfeito. Aqui diz tudo. Olha, Então, super atual. super atual isso aqui, e não é, e a gente diz não, mas eles dizem antes, eles apontam o que vão fazer. Basta ver, então, uma das coisas, tu falasse bem, que não é um fenômeno aqui do Brasil, uma coisa mundial, e que está levando a questão do... Por que tanta polêmica em função disso aqui, que tem tanta exigência e ainda mais não satisfeitos, ainda procuram dificultar ainda mais. E é um passo que eles como é que eles falam ali? Descondenam um cara... É que eles têm que inventar uma palavra mal, algo que realmente eles inventaram, que realmente não existia. É isso. Então, eles têm que inventar. Exato. Então, a partir daqui que a gente vê todo o conceito, isso aqui tem todo o fundamento possível. Com certeza. Mas, cidadãos, me digam uma coisa. Como é que o cidadão comum hoje pode ter acesso à arma, seja para sua proteção ou para competir aí como caçador ou como atirador? Não tem mais jeito? Não, tem sim. Mesmo com todas essas restrições, o setor ainda guarda esse decreto, né, que vai regulamentar. Veio o decreto de janeiro suspendendo todas as atividades, né, quase todas. Né, quem está podendo praticar o tiro, né, é justamente o atirador, quem possui CR. Mas, e atualmente, se as pessoas conseguirem cumprir esses requisitos, fazer essa comprovação da efetiva necessidade, as certidões, vai estar conseguindo comprar arma, né? Hoje, muito mais Polícia Federal, somente posse. Tá? Nós estamos vivendo um limbo legislativo, porque o decreto de janeiro suspendeu praticamente todos os decretos do Bolsonaro. Ficou um só, o 9.847, que está parcialmente revogado. Tem ali algumas questões até de importação. Mas a Polícia Federal, por exemplo, o Exército, qual é o decreto? Então, eles acabam usando, digamos, dispositivos dos decretos que foram revogados, porque tu está num limbo. Está num limbo legislativo nesse momento aí. Tá, mas ele está suspenso, então o decreto... Estão suspensos, mas só que tu vai te basear com o quê? Suspendeu e não colocou um novo. Tu usa praticamente o que está na lei, no estatuto, que vai, digamos lá, o 5.123, que era o regulamento do estatuto, que foi revogado pelo Bolsonaro. Ele trazia a regulamentação, mas as diretrizes é do próprio estatuto, que é uma lei. O estatuto era a lei 10.826, de 2003. Então, ele tem diretrizes. Tu está te baseando no que está na lei, né? Porque tu não tem um decreto que diga... Tem um decreto que suspendeu tudo e dando algumas diretrizes. Mas hoje, assim, a pessoa pode adquirir arma. Pode. Polícia Federal, as certidões, vai fazer o psicotécnico, né? Vai pedir primeiro a autorização, vai fazer o psicotécnico, vai fazer o teste de tiro, a prova escrita e o teste de tiro. Juntar todas as certidões e vai encaminhar para a Polícia Federal. Deferido, né? E vai ter que fazer uma carta motivo dizendo da efetiva necessidade. Comprovando a efetiva necessidade, porque isso já está valendo. Os decretos foram revogados, mas esse decreto ele colocou esse verbo de comprovar. Então ele pode adquirir arma. Mas a gente ali, claro, evidentemente, perto do que se vendeu arma nos últimos anos... Essa de comprovar não é difícil, o problema é a questão de quem aprecia, né? Porque se tu comprovar, tu pega a estatística de quantos presos já estão na rua, de quantos assaltos tem em cada cidade, de repente comprova. Vamos dizer assim, a gente até espera, né, especialmente dos delegados de polícia da Polícia Federal, com relação ao bom senso, né, para decidirem pelo deferimento, apesar deste verbo de comprovar, né, que é diferente de bastar declarar. Olha, declaro que preciso, ponto. Né? Moro aqui, moro ali e tal. Então, esse verbo exigiu. E é um declaro que preciso depois de comprovar uma série de coisas. Atividade ilícita, certidões negativas. O que já é um excesso. Teste O que já é um excesso, no meu entendimento como liberal. Declaro que preciso, eu não declaro nada, sabe por quê? Porque eu sou cidadã e eu quero. Eu quero comprar.
Eu compro um chocolate, eu compro uma arma, por causa que a polícia não pode É, tudo. Os caras não são aquele. Te lembra daquele programinha do Gemini Man lá? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo? Não tô. Então eu quero comprar, vou lá e compro. Mas Preenche os requisitos e vamos dizer assim, é um setor, anos 80, anos 90, ainda quando era Polícia Civil, esse procedimento da autorização realmente ia para o delegado de polícia, da Polícia Civil, né? O delegado lá, de repente, entrevistava, nós nem tínhamos, a Polícia Civil que lá atrás também adotou esse procedimento psicotécnico da prova, depois a Polícia Federal seguiu, né? Com essas decorrentes do próprio estatuto. Mas era assim, a pessoa da comunidade, pô, aqui também trabalhou no interior, a pessoa da comunidade, tu conhece ali todo mundo. O delinquente não vai vir na delegacia dizer, olha, eu quero uma arma para praticar crime, doutor. Isso não acontece. O cara vai ou adquirir no mercado legal, ou até que muito se usa isso aí também, né, Zimmermann, com relação assim, as armas legais vão parar no crime. Tá aí agora o exemplo. O recadastramento das armas. Tá lá, sei quantas, 1 milhão de armas. O índice de armas que não foram recadastradas, na verdade, eles colocaram 1%, mas posso afirmar que foi menos de 1%. Por quê? Houve, vou ser bem franco para vocês, e nós temos filiados lá que esqueceram, não deram bola para o tal recadastramento. Achavam que esse negócio assim não. Tinha que recadastrar e esqueceram. Assim como nós temos ali, lá, imagina no universo do Brasil, que as pessoas não deram bola, até, não vou recadastrar. Então, e a narrativa de que essas armas, estavam sendo desviadas para o crime, caiu por terra. Então, a pessoa de bem que quer comprar uma arma, hoje, comprovando, né, cumprindo todos os requisitos, ele pode comprar. Depois vai ser o universo do atirador, que por hora, as transações de compra, como atirador, tu tem que primeiro encaminhar um pedido de autorização. Isso em razão do decreto de janeiro está tudo suspenso. Esse mercado que ficou sufocado, né? Tu não pode mais hoje, está tudo trancado, está tudo parado. A verdade é essa. Né? Não, está trancado é o CR, né? Mas os atiradores estão comprando. Mas a transação hoje, isso aí está tudo estando. Tu até entra com o pedido. Entra com vou ter uma transação entre atiradores, sim, compra e venda de arma. Entre atiradores, sim, né? Tu entra lá, só que tu está aguardando os deferimentos, porque eles estão esperando o regulamento do estatuto para poder dar continuidade a esses processos. E a pessoa fica irregular, uma situação irregular, sem querer, sem ser culpa dela. Sim. Entendeu? Fica difícil isso aqui. Porque ele vai dizer, não, mas eu tô, mas como é que tu fez essa situação? Então ele não pode ficar trancado. Na verdade tá tudo também em stand-by. Me chamou a atenção também que eu achei, para uma medida de tamanho vulto no Brasil, o tempo exíguo, relativamente, que deram. Então, assim, eles criam uma série de embaraço e dificuldade para ralar mesmo. Essa é a ideia, né? Então, não sei quanto tempo foi para fazer isso. Não, depois houve até uma prorrogação, foram 30 dias, depois mas 30 dias, mas foi 60. Mas mesmo assim, para todo o Brasil, se nós vamos pensar, é para já criar. Sim. Porque esse camarada que esqueceu, por exemplo, tem camarada que frequenta o clube, não é todo mês. Daqui a pouco ele viajou, está fora do país, sei lá, alguma coisa. E essa situação, assim, justamente criou sei lá, houve uma situação lá que eu até sugeri, olha, pega um advogado e entra com uma medida, com um mandado de segurança, para assegurar que as tuas armas são legais. Por esquecimento, por mais que mídia, então esqueceu, sim, mas tu não é delinquente nem nada. Sim. E assegura que as tuas armas sejam as armas adquiridas daquele período, né? Eu não me lembro assim. E foram várias pessoas nessa situação. Eu não me lembro. Não vi nenhuma decisão nesse sentido. As penas que são impingidas em função da pessoa não ter feito recolhimento da arma. Não, na verdade não é. Isso aí não tem, porque onde é que vamos dizer assim, poderia acontecer? De tornar essas armas ilegais e tu aplicar o próprio estatuto. Aí posse ilegal ou posse irregular de arma de fogo. Vamos dizer, calibre permitido, por tratar de calibre permitido, tu vai pagar uma fiança, tem uma pena de até X anos ali que vai pagar uma fiança e vai embora, né? Digamos, se forem cumprir na tua casa e essa arma não está... Vamos pegar bem esse exemplo dessas pessoas que deixou de recadastrar. Porque penalizar, no caso, uma medida penalizando, não, tipo assim, olha, vou pagar uma multa, mas eu estou dizendo, já levam para a parte do crime, entendeu? Exato. Tudo assim, tudo... Sim, porque estaria tornando ilegal essa arma. Posse dessa arma tornando ilegal. Não, mas ela não estaria irregular. Porque ela era legal. Mas eles aplicam, mas sempre uma questão de uma irregularidade, os caras já aplicam uma medida ultra... Reformar o império. Sabe, sim, já fazem ali uma coisa totalmente assim, ó. Nossa. A diferença de cobrança é absurda. Direito penal sendo revisto. Não existe. Direito penal não existe. George Orwell ali, né? Nossa. Perfeito. Não tem. Não sei se consegui te responder ali de forma satisfatória, mas hoje as pessoas podem comprar, tem que cumprir os requisitos, né?
psicotécnico, as certidões, né? Os requisitos estavam... E o delegado da Polícia Federal definindo, é aí que eu, né, só digo que tem um bom senso, que definam se as pessoas são do bem, querem uma arma para se defender, não tem Só por vou que impedir complementar esse também direito. assim, todo o CAC, ele tem que cumprir uns requisitos e uma também a fiscalização na própria residência ou local onde ele guarda as armas, que também não pode ser uma gaveta ali do criado mudo, do lado da cama. Então tem que ser um local totalmente seguro e tal. Não é verdade. Então tem várias medidas. Tem várias medidas que o detentor de armamento ele tem que ter na sua própria residência. Mas é a residência da pessoa, vou guardar. Eles exigem. Eu digo assim. No momento que o cara tem o CR, ele passa a ter endereço fixo, né, para a polícia, então é muito fácil a fiscalização. Não, eu digo assim. E tem alguns requisitos que tem que ser, tem que manter a arma local seguro, em lugar seguro, não pode estar alimentada nem municiada. Sim, se tiver digo assim, algumas armas a mais, né, de repente pode ter mais. Aí ele vai ter que ter outras condições, mas assim, o exército fiscaliza, pode. Então assim, tem todo o controle do mundo, né? E a bandidagem não tem nada. Por que é isso aqui, né? Por que ficam penalizando, criminalizando o cidadão de bem? Não é uma palavra, mas é um bordão. Não, porque o cidadão de bem é aquele que não comete crime, né? Somos nós que estamos aqui, os usuários do sistema público todo. Então, quer dizer, essa inversão total de valores nos trouxe nesse caminho e eu não sei onde nós vamos parar ali adiante. Mas o apelo de segurança sempre, e quando acontece uma coisa, vão bater na porta de policiais. Eu mesmo na reserva, volta e meia, eu sou chamado por amigos, estou com um problema, deu negócio, como é que eu faço? Quer dizer, nós estamos sempre prestando serviço, né, de segurança. E não se entende como é que tem esse tratamento aqui, mas alguma coisa a gente já explicou, né? Com certeza, com certeza. Mas eu ia lhe perguntar uma coisa assim, vocês teriam dados estatísticos das ocorrências de armas de fogo, né, registradas e das, sei lá, não registradas. Qual é o problema da estatística? Assim, ó, alguma coisa se tem, eu não tenho agora aqui, mas assim, ó, o problema é quem produz essa estatística. Pois é. Certo? A interpretação de dados, que hoje eu estou dizendo, tem muitos institutos aí e fóruns, não sei do que, de segurança, que eles remetem para uma coisa ideológica. Então já nasce torta aquela informação. Ele omite o que não interessa para ele e dá uma subvalorização daquilo que interessa, nesse sentido. Então, assim, o dado confiável, até quando aquele vai ser confiável? Eu não sei quem é que checa aquilo ali. Pois é. Né? É que nem essa questão dos fake news. Os checadores de dados, volta e meia o cara, eles mesmos botam um fake news ali e não dá nada para eles, porque eles são checadores. Então, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas então deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Na vida profissional de vocês, né? Policial, militar, polícia civil. Todas as ocorrências que vocês enfrentaram, sei lá quantas foram, não vamos entrar no mérito. Mas se vocês conseguiriam fazer uma percentagem de quantas armas, vamos dizer, exatamente, vamos dizer, legais foram envolvidos em ocorrências? Assim, ó, não consegue. Eu nem chutar, mas assim, ó, é infinitamente reduzido. É muito difícil uma pessoa de bem, de novo, que tem porte de arma, se envolvendo num problema. Não sei como, assim, 10% e olhe lá, 5% talvez, na minha visão, entendeu? Porque a gente enfrenta a bandidagem. Agora há pouco tempo estava passando uma viatura, um pessoal da brigada, numa situação, passou um carro e começou a tirar conta eles ali. Fizeram operações, agora foi essa semana isso aqui. Então, assim, a ousadia está chegando. E mais, essa tal de audiência de custódia. Veja bem, policial, fiz isso aí muitas vezes, muitas e muitas vezes. Olha, dezenas de vezes. Perseguindo, recebo uma informação, o carro está roubado. Situação de roubo, furto. Me deparo com um carro na rua. Dou sinal, giroflash, sirene e tal, voz de parada, ele não para. E ele sai, e eu saio em acompanhamento. De repente, eu vou rodar 2, 3, 10 quilômetros. E olha a trajetória de risco. Esse camarada não anda dentro das normas de trânsito. Ele anda em alta velocidade, de uma forma totalmente violenta, causando risco enorme. Aí se vai, chega no local, abandona o carro e entra no mato adentro.
o marginal atirando contra, a gente respondendo, daí vai lá, se prende ele. Estou no meio do nada lá. Aí vou pegar, ele prende, não. Acabou a munição dele, só ele resiste à prisão. Mas aí se aplica a técnica, se pega ele e tal, se conduz. Chego na área, aonde for lá para fazer. Antiga área judiciária. Área judiciária. Área judiciária, nossa antiga área judiciária. Antiga judiciária, mas agora é centro de operações. Vou lá para tal de audiência. Audiência de custódia. Aí o magistrado vai perguntar: e aí, meu amigo, o que houve contigo? Tu foi bem ou maltratado? Ah, ele me torceu o braço. Ah, não, então foi violento. Então tá liberado. Eu sou vulnerável. Cai o flagrante. Eu já estou, no mínimo, dando explicação na corregedoria da minha instituição, não é corporação, se eu não responder alguma coisa ali e tal, que não. Então eu digo assim, onde é que está a lógica nisso? Qual é o valor? E qual é o incentivo de eu, policial, trabalhar nessas condições? Vai chegar um ponto que isso aí vai começar que vai aumentar o índice de omissão, sim, porque eu me incomodo. Eu digo, quando eu chego lá e efetuo uma situação fardado, eu sou a brigada. Quando eu botei a mão naquele marginal, ou quando eu disparei contra ele, em legítima defesa, entra o cidadão Jorge para pagar do seu bolso uma defesa, entendeu? Então, assim, nós estamos hoje vivendo esse momento. Que eu estou vendo a minha liberdade em jogo, eu vou pagar um bom advogado para me defender. E aquilo sai do meu bolso e não volta mais. Então, assim, a gente tem que ver no contexto, não é só a questão do desarmamento ou combater quem quer adquirir uma arma dentro da lei. É toda uma ideologia por trás disso que está nos levando os resultados que nós temos aí. E apesar disso tudo, a Brigada e a Polícia Civil, graças a Deus, ainda consegue fazer, assim, são heróis, porque as façanhas que conseguem segurar a criminalidade, carência de efetivo, não adianta botar 200 viaturas 0 quilômetro, não tem motorista, não tem gente para operar, entendeu? Então chegou no momento que a gente faz o máximo que pode e faz mais ainda do que teríamos condições de fazer ainda, dá uma resposta, por isso que as pessoas ainda conseguem andar na rua, mais ou menos, mas continuar essa questão aí, eu não sei não no futuro. As questões que vocês colocaram ali, eu trago alguns fatos aqui. As polícias, né? Brigada Militar, Polícia Civil, nós geramos muitos dados quantitativos, não qualitativos. Digo isso pelo seguinte, a Secretaria de Segurança divulga praticamente todo mês as estatísticas dos índices, dos indicadores de violência, e tem um deles lá que é apreensão de armas. Se pesquisar ali, todo mês sai, basta entrar no site da Secretaria de Segurança, tem ali. Até são dados que eu utilizo lá nos cursos lá do Gunfight. E tem lá um número bem expressivo de armas apreendidas. Só que no momento da ocorrência, o coronel sabe bem disso aí, na hora ali, tu vai fazer a apreensão dessa arma e vai levar para a delegacia, certo? Esse filtro vai ser feito depois. Só que aquele número arma apreendida, arma de fogo apreendida, gera um número quantitativo, não qualitativo, Zimmermann, para dizer, esta arma era uma arma objeto de crime. Esta arma era uma arma que não tem registro, certo? E eu faço essa distinção para dizer o seguinte, existe um número, na carreira, muitas apreensões a gente fez de armas em local de crime ou durante abordagens que tinha arma de fogo. Armas legais que foram objeto de crime. Furto. Um vigilante, vou dar um exemplo, lá no Vale do Sino, um vigilante do curtume que foi rendido, que tinha uma arma, mas subtraíram a arma dele. Essa arma foi parar na mão do crime. Acabou o retorno depois numa ação da polícia. Então também tem esse retorno dessa arma ali. Mas muitas armas também são armas de fora, são armas... Aí não tem registro nenhum. Vamos lá, anos 90, anos 80, quantos revólver argentinos, aquela marca. Aprendemos armas que vieram pelas nossas fronteiras. E agora eu faço uma distinção desse delinquente que usa essa arma, de repente, que foi objeto de um furto, de um roubo à residência, que foi lá nesse local que deveria estar essa arma segura e não estava, de repente, e teve a facilidade de subtrair essa arma acaba caindo no crime. E de repente ele vai praticar um roubo com essa arma, certo? E essa arma acaba depois sendo apreendida. Ela volta para a legalidade, vamos dizer assim. Mas existe um outro tipo de crime, especialmente eu trabalhei no DENARC, essa delinquência especializada, né, do tráfico, do roubo de carga. O crime organizado. O crime organizado. Esses sujeitos, eles até podem ter algumas armas que foram objeto de furto ou de roubo, né? De um cidadão ali. Pode. De um atirador? Pode, né?
Tem N situações que a pessoa é vítima de um furto. Pô, por uma circunstância, deixou a arma no carro, foi até o super, voltou, abriram o carro. Clonaram o carro, né, os alarmes ali. Às vezes até um policial. Também. Sim, Também, sim, né? acontece. Então, só que as armas desse crime organizado, vou dar um exemplo do DENARC, de uma das apreensões que nós fizemos ali. O Alvor vai saber, vai conhecer essa arma. Eram 7 rifles M1 e M2, Sim. 30 carbine e farta munição. Essas armas, perfeitas condições funcionando, foram usadas na Segunda Guerra Mundial, certo? Não foi adquirido aqui no comércio legal essas armas. Eram armas que nós aprendemos dentro da casa de traficante. Claro, tivemos a sorte, né? Digamos assim, a prisão foi realizada na casa onde ele estava com família, porque se eu tivesse reagido, eu acho que o bicho ia pegar ali. Talvez nem sei se eu estivesse aqui também, né? Mas eram armas oriundas, com certeza, de fora, né? Eram rifles calibre 30 carbine, que não entrou pelo comércio legal. Micro-uso israelense. Exatamente. Então, o crime organizado... Olha o Rio de Janeiro. Tu acha que aqueles fuzis que eles usam lá em cima, até ponto .50, artilharia antiaérea, tu acha que eles foram na loja do caça e pesca, da esquina lá no... Não, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é quase uma realidade não. paralela. No né? Jacarepaguá. Não, Tem que- entendeu? É via Então Porto ali, tem que certo? fazer essa distinção. E o que eu diria com relação às estatísticas, e aí eu reforço que eu acho que o nosso sistema teria que ser aperfeiçoado, e aí tem que ser iniciativa da Assembleia, do próprio governo, para aquele número que aparece, tantas armas. Sim, mas quantas armas foram oriundas, né, do mercado legal de armas? Assim como eu digo com relação aos homicídios. Uhum. Vamos lá pegar 2010, 62 mil mortes por arma de fogo. Mas quem que morreu? Bom, beleza, vai ter ali o feminicídio, vai ter, né? Facção contra É facção. guerra né? entre É, eles, guerra de facção, é guerra de exatamente facção, entendeu? Então, esses dados também tinham que ser transparentes para dizer, Sim. ok, foram mortos por arma de fogo, mas quem foram, né? Depois, foi uma briga de vizinho. Bom, que diga ali então, olha, isso aqui, esse percentual aqui é de, olha, um cidadão de bem que de repente, né, usou arma de fogo para se defender, ó, isso aqui foi legítima defesa, ó, isso aqui foi guerra de facção. Então, esses dados têm que ser mais transparentes. Eu acho que caberia até a iniciativa da Assembleia, de algum dos nossos deputados, ou do próprio governo, de tornar isso mais transparente. Porque é muito fácil, como disse o coronel aqui, jogar esses números estatísticos eu posso usar. Aqui arquiteto também, olha, serve pra o fazer cálculo aqui eu posso ir para qualquer lado. aí. Né? Não, deveria assim, dar muito mais atenção para essa parte, que assim, ó, nesse curso lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham muito com dados lá mais fidedignos, não é assim, Perfeito. bota ali o estagiário a levantar, sabe? É um grupo de pessoas altamente capacitadas que eles trabalham os dados também para dados condições para a polícia trabalhar. Isso aqui não é coisa para a polícia fazer. Ele tem que entregar lá aqui, a informação é essa aqui, o problema é esse. Isso aí se repete também a questão dos acidentes com morte. Tantas mortes. Quantas pessoas morrem depois do hospital em função do acidente? Não é a morte natural. É. Vamos lá, entendendo? As causas, Isso, né? então, não tem ali... o acidente de trânsito no Brasil mata mais que arma de fogo. Muito, infinitamente mais. E aí você vê assim essa questão. Mas não tem esse acompanhamento. Pô, se a pessoa está ferida, aquele ferido, para mim, tem que ser checado daqui a um mês. Claro. Para ver se tem que ter uma forma de fazer isso aqui para ter realmente o dado. Então, assim, eu estou dizendo, os dados que tem não são confiáveis. E depende muito de quem dá esse enfoque ou não, né? E a gente, então, assim, é difícil o cara defender uma posição com os dados oficiais, porque tu vê, na brigada tem um, na Polícia Civil tem outro, na Secretaria de Segurança tem outro, não sei aonde tem outro, e não tem assim, vem cá, vamos... Essa coisa, esse cuidado deveria ter, de realmente ver o que é uma coisa e outra, e daqui a pouco vai ter outro momento lá, armas fabricadas que também tem, o tal do trabuco, né, nos tempos de jornal que volta e acontece, né? Então, para a gente ter essa coisa e não botar na vala comum, fica fácil depois jogar isso aqui. Inclusive arma feita no presídio? Tem vários. Arma artesanal, trabuco. A própria... Eles cortam a parede, né? Pegam os canos. Eu aprendi várias. E até tem um artista aqui no presídio tinha, né? Que ele pegava e fazia obras de arte. A Polícia Civil tem um museu, né? Funciona junto ao Palácio da Polícia ali, que tem lá um acervo todo de instrumentos produzidos, inclusive arma de fogo produzido dentro dos presídios, né? Isso aí hoje é objeto até de museu aí, né? Mas só para reforçando... Uma colher é uma arma. Tudo. Reforçando aqui com relação aos americanos, especialmente esse autor, o John Lott, que é autor dessas duas obras, né? Preconceito contra Armas e Mais Armas, Menos Crimes, né? A interrogação.
ele traz dados, e isso é importante, claro, como eles têm um sistema de os estados terem essa independência, isso é fato, e ele traz números que reforçam essa tese que nós tivemos agora, é fato, com relação a armas e menos crimes. Então, existem alguns estados que a aquisição de arma e até mesmo o porte, até o porte ostensivo, né? Pensar ali, Texas, Arizona, né? Os indicadores de violência são evidentes. Que eu saiba, no Texas, o porte é obrigatório. O ostensivo. Exatamente. Tem que mostrar que está armado. Então, tu tens ali dados que demonstram que nos estados onde há mais pessoas, né, evidentemente, pessoas do bem, né, pessoas que compram arma legalmente, os indicadores de violência, de criminalidade são menores. Isso é fato, né? Tem estatística demonstrando isso. E nós tivemos agora, digamos assim, a destruição dessa narrativa, né? A respeito com relação ao próprio estatuto, que lá atrás, o estatuto foi toda aquela propalada ali que ia reduzir. Mas a gente sabe, a gente estava nativo, não reduziu coisa nenhuma. Nada. Mas agora nós tivemos um fato concreto que foi, talvez esses 4 anos nunca se vendeu tanta arma nesse país, arma legalizada, né? Deixando bem claro. Tá. E os índices de homicídios foram lá embaixo. E aí, o referendo, né? O próprio referendo. Sim, referendo deu. E eu veja bem que essa pessoa é tão persistente que eles fazem um referendo esperando o resultado e não dá, eles voltam a fazer outro daqui a um tempinho, eles não se dão por vencidos. Exato. E se não conseguir com outro referendo, eles vão fazer outro artifício para tornar a lei na marra, né? Que tem eles têm um objetivo, não, têm objetivo. é todo nesse. Então, assim, são coisas que a gente tem que. Não, o discurso é um. Bom, vamos lá, né? O discurso é um e a prática é outra. Então, a arma, para alguns, um instrumento de trabalho, para outros, um desejo, um símbolo de liberdade, uma tecnologia, um mecanismo, enfim, para cada um dos senhores, o que significou a arma em suas vidas? Olha, primeiro assim, eu queria até fazer uma outra, o problema ainda dessa ideologização da arma começou também mal na mão do presidente anterior. Ele não deve, entendeu? Que deu muita ênfase e botou uma bandeira dele, pessoal. Isso aqui não é dele, isso aqui é do cidadão. Exato. Entendeu? Foi muito mal colocado. E daí, toda vez que assume uma postura, já tem uma reação do outro lado. Não deveria ter sido feito. Isso aí foi uma coisa, para mim, errada, né? Mas tudo bem. A questão do armamento, então, assim, ele é um fator de segurança e proteção. Porque justamente as pessoas sabem que tem que ter responsabilidade. Nós vamos aplicar isso aqui, o conceito então, de veículo. O veículo é um meio de transporte, é uma arma, conforme eu uso. Né? Eu dou cursos aqui e tal, digo, um cartão de crédito pode matar, não matar, deixar a pessoa endividada, mas pode ser com uma arma, usada com uma lâmina improvisada, se eu tiver conhecimento. Então, basicamente, tudo que eu tenho à mão pode ser usado como arma. E alguém falou aqui, eu acho que fosse tu, Sérgio, que tem muito mais homicídio por arma branca, então deveria também ser proibido as facas, né? Que é uma coisa impossível, né? A gente come né? com as mãos. Exatamente. Das cavernas. Sim. Assim. Então, e aí, voltando bem ao início do programa, falou que Deus fez os homens e o coronel Colt, os homens fortes e fracos, e o coronel Colt os igualou. Exatamente isso. A arma é um fator de segurança onde justamente o braço do Estado não consegue alcançar. Ela vai dar ao cidadão condições dele escolher. Escolher entre reagir ou não reagir. O direito de defesa ele é inerente. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Sempre a humanidade foi marcada por conflitos, por guerras, por embates. E o que diferenciou isso aqui quando começar a desrespeitar quando tem um poder de fogo. Que eu impeça, que eu vou fazer uma dissuasão daquele agressor ele não me escolher como alvo, né? Ou dificultar a vida dele. E mais, proteger a família. Isso é um direito que ele é universal. Ninguém pode abrir mão dele. Se alguém quiser abrir mão, ok, mas não queira intervir no meu direito como cidadão de bem de ter arma. É isso. Perfeito. Bom, Zimmermann, com relação à arma de fogo, eu acho que reforço, né, as palavras do Alvorsen, com certeza. E nós temos um parceiro instrutor ali que ele traz uma fala bem legal, que eu acho que eu tomei para mim também essa fala. A arma traz a índole da pessoa. Se a pessoa é do bem, vai usar essa arma para se defender, para praticar o seu esporte, a caça, né? Se o sujeito é do mal, ele vai praticar o crime, certo? Então, a arma de fogo, para mim, muito especialmente, né, desde criança, né,
meu pai, meu avô tinham arma e a arma nunca foi demonizada, muito pelo contrário, a gente tinha que ter respeito, né? Meu pai saía com eu, mais meus irmãos, ele ia pescar, sempre levava uma arma, nos mostrava, atirava, então a gente sempre teve respeito por arma de fogo, né? Certo? Não foi aquela coisa, oh! Não, pelo contrário, a gente desde pequeno a gente respeitou a arma de fogo e nunca se demonizou a arma de fogo. Então a arma de fogo para mim tá na minha família, né? Depois ingressei na polícia. Pô, aí foi meu instrumento de trabalho, né? A arma de fogo. E sempre procurei fazer uso dessa arma com todo bom senso possível. Sei lá, quantos mandados de busca, de prisão que a gente cumpriu, que não foi necessário um disparo, certo? Então, eu acho que a arma de fogo tem isso, né? Da índole da pessoa e o livre-arbítrio, né? A arma não vai sair voando aqui, atirando, não. Vai ter alguém segurando, de repente, essa arma para praticar um crime ou praticar um ato de defesa. Então, eu reforço que posso até não gostar, não querer, mas não posso jamais impedir que qualquer pessoa tenha o direito de ter uma arma para se defender, defender sua família, defender sua propriedade. Eu acho que o meu entendimento é esse, Zimmermann. Bem, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento, delegado Mauro, nosso Delta lá da Gunfight, Coronel Alvorce, nosso super faixa preta, né? Que teve aí um programa falando sobre segurança pessoal e familiar aí, muito seguido pelos nossos ouvintes. Queria deixar aqui o meu profundo agradecimento. Vocês fizeram aí acho que uma aula para nós aí sobre essa questão do armamento civil, que para todos nós civis tem uma certa importância, né? Porque pesa na nossa liberdade. Então, meu profundo agradecimento mais uma vez e deixo aí os microfones para as considerações finais de vocês. Bom, eu só posso agradecer também o convite, né? Dizer que a gente fica à disposição, o clube, né? O Gunfight tem essa doutrina de defesa, né? Do emprego da arma para defesa própria, defesa da família, mas muito mais do que isso, a gente treina para não precisar usar, mas se precisar tem que estar treinado, né? Essa é a ideia com relação à arma de fogo. E muito mais do que isso também é a prática do esporte do tiro, né? Para quem quiser entrar nesse universo, o Gunfight fica à disposição para nos visitar e para nos conhecer, né? E usando a tua fala ali, liberdade. Temos que ter liberdade. Se tiver que garantir as nossas liberdades com arma de fogo, vamos garanti-la. Eu concluo dizendo que, pelo que aconteceu, eu acho que nós nunca tivemos pessoas com armas tão qualificadas como se tem hoje em dia, porque o advento até do Estatuto do Desarmamento tal, levou uma situação de a pessoa ter que fazer toda essa questão, ficou mais rigoroso, eu acho, o exame, muito mais abrangente as coisas, e também as questões de praticar os CACs especiais, são pessoas que são testadas em várias situações. Eu conheço lá, Gunfight, um excelente clube de tiro aqui também, convido os telespectadores aí a conhecer. E eu acho que assim, um trabalho hoje está muito, o conhecimento está muito mais, falasse tudo, a questão de educação para a segurança. Lá não é só entregue uma arma para o camarada atirar no alvo, são tratados lá valores, procedimento de segurança. Ninguém chega com uma arma lá e sai. Tem cuidado para tudo, tem regra para tudo, tem restrições, o ambiente é muito controlado, muito seguro. E eu acho que é essa mentalidade que tu vai formando o atirador. Então ele não anda com arma para se exibir por aí, para fazer coisa, ele sabe da responsabilidade daquilo. E tem muitos relatos lá de o cara se envolve numa situação, o pessoal fala, briga de trânsito, ele está armado ali e ele conversa, contemporiza, resolve e nem se coça, nem mexe na arma. Então, assim, uma coisa... Geralmente procura evitar o confronto. Então, assim, é que nem luta, né? O pessoal fala, mas eu evito tudo que eu posso e quando eu não posso eu saio dali, porque a gente sabe das consequências, a responsabilidade que tem os nossos atos. E as pessoas que têm isso aqui, elas têm toda a responsabilidade, todo o conhecimento do ataque com arma. Então, eu acho uma coisa importante, né? E, por fim, eu convido quem não assistiu o primeiro, o episódio 11, se não me engano, né? Sobre segurança, né? Que também assista aqui para nos ajudar a aumentar as visualizações. É isso? Obrigado. Nosso campeão de visualizações. É isso aí. Agradeço a participação de vocês, foi muito útil à nossa audiência, essa ajuda em esclarecer esse tema que é tão atacado no Brasil nos dias de hoje, né? Então, até
uma próxima participação. Tá ok. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva, comente, curta e compartilhe. E dia 18 de setembro, quem sabe, ganhe esse kit de facas Dom Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.